Um dos elementos importantes, uma das características relevantes de um empreendedor que dá certo é ter foco. O que seria foco dentro de um negócio? Todas as empresas têm um objetivo a atingir, tem um problema a ser resolvido, tem uma dor do cliente a ser atendida. Esse foco que faz com que a empresa tenha um objetivo e tudo gire em torno dele, não pode ser perdido nunca. Lembre-se que o foco tem muito a ver com o porquê que a empresa existe. Qual é o motivo dela existir? Durante a trajetória de uma organização, é muito comum que às vezes o empresário se perca nesse foco. Começa a querer colocar produtos que não têm a ver com os clientes dele dentro da loja, porque acha que precisa atrair outros tipos de clientes, e isso atrai uns e afastam outros. Às vezes, ele pretende ter uma linha de produtos em cidades próximas, e isso tira a atenção dele da operação. Às vezes, o cliente muda de perfil, força ele numa direção que ele não está capacitado. Ou seja, o foco é muito importante. É relevante demais que você tenha isso por escrito. Eu costumo falar muito para os clientes que eles precisam ter anotações desses focos e olhar com regularidade, para tentar entender o seguinte: espera aí, você está saindo do trilho, está retornando, o trem está desgovernando um pouco. Na minha organização, eu tenho anotado quais são os principais focos da empresa, quais são as linhas de produto que a gente quer atuar, qual é o perfil de clientes que a gente quer atender, qual é o tipo de colaborador que nós queremos dentro da nossa organização para manter esse foco. Toda essa estrutura mantém a empresa com uma clareza, de tal forma que se um determinado cliente quer te puxar para uma outra realidade, você sabe que não deve ir naquele momento, que você não está preparado naquele momento. Facilita até você planejar se você quer isso um dia, entrar naquele determinado setor novo, sem perder o objetivo do setor, dos setores que estão sustentando a sua operação. Essa clareza de foco faz com que a gente tenha mais resultados. Isso vale até para a carreira pessoal. Quantas pessoas que talvez nós conheçamos que começam um curso de inglês e começam uma academia e começam um regime e não tem foco. Foco é aquela pessoa que traça um objetivo que tem começo, meio e fim. Aquela pessoa que dispersa, que a cada momento quer fazer uma coisa diferente, ela acaba sendo mais ou menos numa série de coisas e nunca é muito boa em algumas coisas. Eu sou a favor do foco manter o empresário sendo muito bom naquilo que ele se propõe a fazer. E não simplesmente dando tiro em várias direções em que você não tem certeza ao certo a quem você vai acertar. Aquelas pessoas que têm muitas ações diferentes e nunca é eficiente em nenhuma delas. Não, isso não é uma boa estratégia. Uma boa estratégia é que você tenha definido quais são os principais alvos, quais são os principais targets a ser atingidos, quais são as metas estabelecidas numa determinada data e esses parâmetros definirem esses focos centrais, de tal forma que você não consiga ir em outras direções sem ter um embasamento muito sólido, se isso vai prejudicar a operação, se isso vai prejudicar a lucratividade do negócio, se isso vai exigir que você tenha um tipo de profissional na empresa que você não tem hoje. Manter o foco tem a ver com metas. Manter o foco tem a ver com objetivos pessoais. Isso faz com que a gente leia mais livros a respeito, motive o nosso time nessa linha de raciocínio, sem perder a estrutura da sua operação central. Quando você monta uma organização do zero, ela foi montada com alguns objetivos. Não deixe que isso se perca ao longo do tempo. E se por um acaso você resolver mudar a direção, isso vai ser consciente e não porque você foi levado a entrar num outro setor sem estratégias. Na organização que eu comando, isso já aconteceu algumas vezes, nós mudamos o foco em alguns momentos, mas depois de muitos estudos, depois de muitas análises, depois de entender claramente que a direção deveria ser um pouco mais para cá, para a esquerda ou para a direita, sem perder aquilo que sustentava a operação central. Mantenha o foco,
que certamente você vai ser muito mais eficiente no que você se propõe a fazer.